Na aula de hoje nós vamos falar sobre as ondas, nosso primeiro conceito a ser trabalhado nesse terceiro bimestre. E eu vou começar lembrando com vocês um espetáculo extremamente incrível e famoso que normalmente acontece durante as competições esportivas, a ola da torcida. Lembram da ola da torcida? Muito comum, né? Até nas escolas, quando a gente está participando de algumas competições, a gente costuma organizar essa ola da torcida. Então, o que acontece? Visto de longe, galera, a impressão é que a massa humana se move toda para um lado das arquibancadas. Mas sabemos que isso não é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas quando recebe o sinal, cada integrante da torcida responde à perturbação e, por assim dizer, oscila em torno de sua posição de equilíbrio, de modo que o que se desloca na arquibancada não são os torcedores, mas o sinal ou a perturbação. Interessante, não é mesmo? Então veja bem, assim como as ondas são consideradas perturbações que se propagam em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada. Então não existe transporte de matéria, somente o transporte da energia. Bom, lembrando um pouquinho, né, para a gente poder tentar relacionar essa questão das ondas no nosso cotidiano. Então, vale ressaltar para vocês, galera, que as ondas estão sempre presentes nos mais diversos fenômenos e situações do nosso dia a dia. Por exemplo, o som de um violão, o reflexo de uma paisagem, uma radiografia. Então, em todas essas situações, em todos esses fenômenos, né, que fazem parte do nosso cotidiano, a gente consegue identificar a presença das ondas. Bom, quando eu falo de ondas, eu posso organizar essas ondas em dois tipos de acordo com a sua natureza. As ondas nós chamamos de mecânica e as ondas nós chamamos de eletromagnética. Vamos conceituar então cada uma dessas ondas. As ondas mecânicas, galera, são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. Então, sem o meio material, essas ondas não conseguem se propagar, tá? Então, elas resultam de deformações que são provocadas em meios elásticos e transportam apenas a energia mecânica. Exemplo, galera, de ondas mecânicas: ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras, ondas sísmicas, os terremotos, né? Então, são exemplos de ondas sísmicas que são exemplos de ondas mecânicas. Em relação às ondas eletromagnéticas, vale dizer que são ondas que não necessitam de um meio material para se propagarem. Prestem atenção nisso, galera. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagarem. Então, essas ondas, elas resultam de vibrações de cargas elétricas. Então, elas transportam pacotes de energia que são chamados de fótons ou de quanta de energia. E que exemplos nós podemos dar de ondas eletromagnéticas? Vamos lá, então. As ondas luminosas, a luz visível, né? A luz que nós enxergamos, que dá essa diferença entre o dia e a noite para nós. As ondas de rádio, as ondas de TV, o micro-ondas que nós utilizamos em casa, o raio-x que a gente faz da coluna, do pulmão, do tórax, dos dentes, tá? Então, todos são exemplos de ondas que nós denominamos de ondas eletromagnéticas. Beleza, pessoal? Ficou compreendido esses dois conceitos? Então, onda mecânica precisa de meio material para se propagar. Onda eletromagnética não precisa desse meio material para se propagar, porque é o resultado de vibrações de cargas elétricas. Bom, nós também podemos dizer que existem tipos de ondas onde nós vamos designar as ondas unidimensionais, que é quando se propagam numa só direção, olha só, unidimensional, uma única dimensão, uma única propagação de direção. Exemplo, o som se propagando numa linha,
as ondas em uma corda, que eu estou mexendo com ela, batendo ela ali. Ondas bidimensionais é quando se propaga ao longo de um plano de 2 dimensões. Bidimensional, 2 dimensões. Exemplo, as ondas na superfície da água. Sabe, galerinha, quando a gente está brincando, às vezes ali perto de qualquer uma poça d'água, de um lago, e a gente joga uma pedrinha lá e logo cria aquele movimento, né? Em círculos, vai criando aquelas ondinhas lá. Então, esse é um exemplo de onda mecânica bidimensional. As ondas tridimensionais, quando se propagam em todas as direções, as 3 dimensões. Exemplo disso, as ondas sísmicas, né? Os terremotos, os tremores, as ondas sonoras, que é o som se propagando no ar. Então, esses são exemplos de ondas tridimensionais. Também podemos classificar as ondas em ondas transversais. Olha só, são ondas em que a direção de vibração ela é perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus à direção de propagação, a propagação da onda. Exemplo, ondas em uma corda, ondas eletromagnéticas, a ola que nós comentamos no início dessa aula, tá? Então, são exemplos de ondas transversais. Ondas longitudinais são ondas em que a direção de vibração ela é a mesma que a de propagação. E aí os exemplos mais comuns que nós podemos dar para vocês são as ondas sonoras, o som, onda em uma mola vertical sustentando um peso, também é exemplo de uma onda longitudinal, ok, galera? Bom, e que elementos que fazem parte da constituição de uma onda? Vamos lá. Nós temos os seguintes elementos: as cristas, os vales, amplitude e o comprimento de onda. As cristas, galera, são os pontos mais altos da onda, como vocês podem observar aí nessa figura no slide. Então, esses pontos mais elevados, mais altos, nós denominamos de crista. Os vales, o contrário, são os pontos mais baixos da onda, por isso o nome vale, né? Lembra, um vale é lá embaixo, não é isso? Então, como vocês estão observando aí na figura, os pontos mais baixos recebem o nome de vale. A amplitude, galera, é a distância do meio da onda a uma crista ou a um vale. Então, eu pego o meio lá da onda e a distância desse meio até uma crista ou um vale eu vou chamar de amplitude. E o comprimento da onda é a distância entre 2 cristas ou entre 2 vales, tá? Aí, então, eu tenho o comprimento da onda.